Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, o meu nome é Rafael Carlos e eu estou aqui para comentar mais uma lição da nossa revista de escola dominical que trata nesse trimestre sobre os reis de Israel. Tem sido uma bênção comentar essa bela revista que tem assunto muito importante para nós, um assunto atual, onde tenho certeza que Deus falará em cada lição ao seu coração. Nós já tratamos de duas lições muito importantes, porque fala diretamente dos reis de Israel. E se nós formos ler toda a história dos reis, os irmãos vão ver que não está retratada todos os reis nessa revista, porque são muitos os reis. Então, nessa lição foi escolhido alguns reis, alguns temas para comentar. Na lição de número 1 foi tratado sobre o reinado de Salomão. Na sequência, foi tratado sobre a divisão do reinado, que foi Jeroboão e Roboão, reino do norte, reino do sul. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o rei Acabe e o profeta Elias. Os irmãos vão perceber que haverá um salto cronológico bem grande na história. E eu quero, antes mesmo de tratar nessa aula sobre o próprio tema da lição, Acabe e o profeta Elias, fazer uma recapitulação para entendermos a que ponto chegou o rei Acabe. Eu espero que com isso você entenda também um pouquinho da história de alguns outros reis e possa acrescentar o seu conhecimento bíblico. Vamos lá? Diz a Bíblia Sagrada que Israel teve esses seguintes reis. O primeiro rei foi o rei Saul, que reinou durante 40 anos, Davi e Salomão. Ambos reinaram durante 40 anos. Na lição de número 1, nós falamos bastante sobre Salomão, da forma que ele pediu sabedoria ao Senhor e como liderou o povo de Deus. Mas também tratamos da forma como que ele se entregou à idolatria, fazendo assim o povo pecar e ele pecar contra o Senhor. O seu filho Roboão herdou o trono. E a Bíblia Sagrada diz que logo nos primeiros dias do reinado de Roboão, houve a divisão do reino, aonde Jeroboão, que era servo de Salomão na época que Salomão era rei, ele cria uma liderança e ele ali consegue dividir o reinado, aonde Roboão, que reinou durante 17 anos, se tornou o rei de Judá, que é o rei do sul, e Jeroboão ficou com o reino do norte, que é Israel. A diferença entre um e o outro é que Roboão, ele tinha idolatria para ele mesmo, onde ele fazia de tudo para se permanecer no trono, e Jeroboão, ele começa a introduzir a idolatria no povo. Ele, com medo de perder a cadeira, com medo de perder a liderança, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele cria uma espécie de centro de adoração, a espécie de um ponto de culto. Mas infelizmente o culto não era o Senhor, o culto era o bezerro de ouro. Então ele coloca, eu vou mostrar aqui o mapa para os irmãos lembrarem. Ele coloca aqui em Dan um centro de adoração para que o povo possa ir adorar aquele Deus que ele cria. E também coloca o Sul em Betel, outro centro de adoração. Tudo para que o povo não fosse até Jerusalém, aonde havia ali o templo, aonde o Senhor queria que o povo adorasse. Então nós vemos aqui no reinado de Jeroboão, o rei induzindo o povo à idolatria, para fazer com que o povo permanecesse na cidade, para que na mentalidade dele ele não perdesse a liderança do povo e continuasse reinando sobre aquele povo. Infelizmente, a decisão dele não foi a correta e ele teve consequências terríveis, onde já tratamos na lição anterior. Daremos um salto cronológico e falaremos na lição de hoje sobre Acabe. Mas antes de falar do rei Acabe, permita-me lembrar aos irmãos quem foi o pai do rei Acabe. O rei Acabe, infelizmente, ele teve um espelho dentro de casa que o tornou na pessoa mais indesejável de todas. A Bíblia Sagrada vai dizer que reinou em Israel um rei chamado Onri. Esse homem reinou durante 12 anos. Esse reinado e esse rei, ele era conhecido pela velha política da boa
vizinhança. Ele se dava bem com todo mundo, fazia aliança com o rei da Síria, fazia aliança com um, com o outro, permitia até que povos estrangeiros fizessem construções na sua cidade. A ideia dele era manter uma boa convivência com todos, para que ele se mantesse no reino. Era a mesma premissa, a mesma ideia que teve Salomão, quando fazia alianças políticas. A Bíblia Sagrada vai dizer, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 26, que ele fazia tudo isso para que as suas vaidades fossem mantidas. E fez com que ele fosse um dos piores reis que aquele povo teve. A Bíblia Sagrada também vai destacar algo importante, que fala lá em 1 Reis 16, ali também no versículo 25, 26, que a Bíblia diz que ele comprou uma montanha, um monte, e ao invés dele colocar o nome dele naquele monte, ele colocou o nome do antigo dono. E aí eu deixei até aqui uma pergunta. Foi uma homenagem? Não, não foi uma homenagem. Foi uma forma de se dar bem com todo mundo e o seu reinado ser preservado. Meus irmãos, nós vamos perceber que na história dos reis, a maioria dos reis não se importava, infelizmente, em adorar ao Senhor. Eles não se importavam em levar o povo à adoração ao Senhor. O desejo dos reis era permanecer no poder. O desejo dos reis era usufruir do poder da realeza. Infelizmente, vemos muito isso hoje em dia. Muitas lideranças que não querem cuidar das pessoas, não querem cuidar dos povos ou das suas ovelhas, propriamente dito, quando falamos de pastores, mas querem manter o status, a posição, quem sabe a barganha que ele pode ter com aquilo, quando na verdade a vontade do Senhor é que lidere o povo e não cuide de si mesmo. A Bíblia Sagrada vai dizer, e eu deixo aqui um relato triste sobre esse rei chamado Onri. Através da sua permissividade, ele estabeleceu a apostasia em Israel, que é o reino do norte. Ele era um homem tão permissivo, pode tudo, pode tudo, pode tudo, que ele permitiu e se estabelece a apostasia. O povo deixa de adorar ao Senhor para adorar outros deuses. O Senhor agora fica em segundo plano, porque o rei, a liderança, permite tudo. Por isso que eu disse no início, era o rei da boa vizinhança, era o rei boa praça, era o rei bonzinho, era o rei que permite tudo, mas infelizmente levou todo o povo a pecar. É importante dizer aos irmãos e às irmãs que toda apostasia, ela nunca é rápida, ela nunca é ligeira, ela leva-se um tempo, e essa permissividade contínua leva aos poucos uma pessoa a se apostatar da fé, a deixar o caminho do Senhor e servir a outro Deus. E na maioria das vezes, esse Deus que ele serve é o seu próprio ego. Por isso, eu deixo essa dica e esse salto cronológico. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele, Jeroboão, quando ele cria ali aquele centro de adoração com os bezerros, com boi de ouro, desde o início do reinado dele até o início do reinado de Onri, nós temos um salto de 50 anos. E durante esses 50 anos é onde se instala completamente a idolatria. Então veja que essa idolatria em Israel não foi instalada de uma hora para outra. Iniciou lá, infelizmente, com Salomão, continuou com Jeroboão, e quando chega lá em Onri, parece que ela já começa a se enraizar entre o povo, e por isso que eu digo que ele, através das suas permissões, estabelece a apostasia em meio ao povo. E o seu filho, que é a aula de hoje propriamente dita, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele assume o reino, ele não apenas permite como pai, mas ele oficializa a idolatria em Israel. Através dessa oficialização, agora o Senhor não é mais prioridade. Agora a prioridade é Baal e Azera. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que Acabe, ele conseguiu ser muito pior do que o reinado do seu pai.
Olha que coisa terrível. Ele conseguiu superar a ruindade do seu pai em liderar o povo. Olha lá quem foi o rei Acabe. A Bíblia Sagrada vai dizer que o seu nome quer dizer filho do pai. Não à toa que ele herdou até mesmo as atitudes do seu pai. Ele reinou durante 22 anos. Ele foi pior que o seu pai, 1 Reis capítulo 16, versículo 30. E permita-me dizer que o reinado de Acabe foi um reinado tão ruim que a Bíblia Sagrada vai dizer que quando se cita a casa de Acabe, o reinado de Acabe, é sempre para associar a algo negativo, a algo ruim que aconteceu entre o povo de Israel. Infelizmente, a marca desse rei se tornou uma marca negativa que se perpetua até hoje. E o estopim, né, e o auge da sua ruindade, né, de liderança para com o povo, de fazer o povo sair e continuar fora dos caminhos do Senhor, foi a atitude que ele teve, que em sua mentalidade, uma atitude inteligente, porém no lado espiritual muito ruim, foi o seu casamento com Jezabel. Porque, Rafael, a atitude dele na sua mentalidade era uma atitude boa? Porque politicamente, porque na parte de economia, falando, a atitude dele foi inteligente, porque como Salomão casou com mulheres estrangeiras e trouxe prosperidade e dinheiro ao reino, ele seguiu essa mesma ideia. Porque o rei a qual ele estava se associando, ali o pai de Jezabel, o rei de Sidom, era um rei que possuía muita riqueza, ele possuía o domínio marítimo de toda aquela região. Então, na questão política e econômica, para Acabe estava maravilhoso. Nessa questão ele teria paz com reinados, ele teria ali muita prosperidade e teria muitas riquezas. Mas infelizmente ele foi contra a vontade do Senhor, quando o Senhor disse que não era para casar com povos estranhos. E olha só o que veio no pacote. A Bíblia diz que Jezabel era estrangeira, princesa de Sidom, idólatra, sacerdotisa, profetisa de Baal e Azera. Através da influência dessa mulher, que eu vou falar pouco para os irmãos, mas acho que vai ser interessante. Através da influência dela sobre o seu esposo Acabe. A Bíblia diz que ele oficializa o culto a Baal, que ele faz um templo em Samaria. Olha que coisa terrível. Enquanto lá em Jerusalém havia o templo para adorar ao Senhor, nesse reino havia outro templo para adorar outro Deus. Misericórdia, a que ponto chegou a idolatria desse rei, a idolatria desse povo. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele, além de fazer esse templo, ele estabelece falsos profetas, ele estabelece sacerdotes, tudo para cuidar da adoração àquele Deus. Irmãos, a coisa ali estava tão terrível que a Bíblia Sagrada vai dizer que a influência que a sua esposa exercia nele e o coração dele já estava vendido, já estava entregue ao pecado, já estava entregue a Baal, a adoração, de tal forma que a Bíblia diz que a mulher tinha até mesmo o anel e o carimbo do rei. E através daquele anel e daquele carimbo, ela faz um edito. Ela faz uma ordem falsa para que um inocente chamado Nabote fosse morto para cumprir o desejo vaidoso de um rei em ter um jardim. Misericórdia. Infelizmente, más decisões, principalmente em uniões conjugais, levam pessoas a fracasso espiritual. A Bíblia Sagrada diz que é importante tomar cuidado com o jugo desigual. Fique atento com essa dica. Não é o ponto central dessa aula, a questão conjugal, mas fique essa dica. Importante atentar à palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada também vai dizer que a influência que Jezabel ela tem naquele rei é tão grande que ela consegue fazer com que a adoração ao Senhor seja tirada de lado. Ela consegue fazer com que os sacerdotes que adoravam ao Senhor agora adorem a Baal. Meus irmãos, eu faço essa aula, mas com uma tristeza muito grande, porque é um momento que o povo de Deus ali passa terrivelmente. É um momento que o povo de Deus passa ali e o pecado reina, impera. E, infelizmente, o salário do pecado é
a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o Senhor sempre tem um profeta para levantar em meio à nação pecaminosa. E esse profeta é o profeta Elias, que a Bíblia Sagrada vai dizer que o seu nome significa Jeová é Deus. Ele profetiza contra os pecados de Acabe. Ele profetiza para trazer o povo ao Senhor. Olha que paralelo interessante que eu vou deixar aqui para os irmãos. Acabe, ele passa a ser servo, adorador, fiel a Baal e a Zera. Baal é um deus naquela cultura, naquela região, que é o deus da chuva, né? É o Deus da tempestade, é o Deus que vai trazer colheitas, é o Deus que vai trazer abundância, é o Deus que vai proteger as nossas terras, enfim, é um Deus bom na cultura deles. E também vai dizer que o Deus Azera é o Deus da fertilidade. Olha aqui, que união interessante, né? Chuva, fertilidade, terra, prosperidade, política da boa vizinhança, né? Vou casar com a princesa. Para o rei Acabe, era isso que ele precisava. Para o seu objetivo econômico e político, era isso que ele queria. Porém, fazendo isso, ele abandona o Senhor, a ponto do povo não mais adorar ao Senhor. É aí onde Deus levanta o profeta chamado Elias, um profeta que o nome dele quer dizer Jeová é que é Deus, só o Senhor é Deus. Baal não é Deus, Azera não é Deus. Quem é Deus é o Senhor. É por isso que o Senhor levanta Elias para proclamar àquele rei: você está errado, você procura prosperidade de formas erradas, mas eu, o Senhor, sou Deus e é eu que revelo a verdadeira prosperidade. Meus irmãos e minhas irmãs, fica outro conselho da parte de Deus. Tem muitas pessoas, principalmente nesse tempo, nesse dia, nesse século de hoje, que não buscam mais ao Senhor, mas buscam a prosperidade, a vida financeira abundante. Eu comentei até mesmo um certo dia, ministrando na igreja que eu congrego, que infelizmente existem pessoas que não querem congregar numa igreja que não tenha no mínimo manobrista e que no mínimo não tenha um ar-condicionado. Meus irmãos, vamos voltar às origens. Vamos voltar a buscar ao Senhor, ao primeiro amor. Não vamos nos preocupar com essas coisas que vêm de fora. Não vamos ter o pensamento de Acabe. Não vamos ter esse pensamento desses reis em procurar somente a prosperidade, em procurar somente a política da boa vizinhança. Não, vamos denunciar o pecado. Vamos falar do Senhor Jesus e servir a Ele como único e suficiente Salvador. O coração daquele rei já estava seco. O coração daquele rei já estava duro. O coração daquele rei já estava vendido ao pecado e a Baal. Ele só cria que Baal dava a chuva e que Azera dava a fertilidade. Logo, a palavra do Senhor naquele momento não deveria e não poderia ser outra. A palavra do Senhor através do profeta lá no capítulo 17, versículo 1 foi essa: não vai chover. Não vai chover por quê? Para você ver que o Senhor é Deus. Para você entender que somente o Senhor é quem manda chuva, que somente o Senhor é quem protege, que somente é o Senhor quem dá prosperidade ao povo. E a Bíblia Sagrada diz que durante 3 anos e meio não caiu uma gota de chuva naquela terra. Para se cumprir a palavra do Senhor, para mostrar que Baal e que Azera não é Deus, mas que somente o Senhor é Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que o cumprimento da profecia de Elias também revelou que só o Senhor é Deus. E algo importante e pouco pregado, talvez que você nunca ouviu, quando Elias ele profetiza que não vai chover, muitos dizem assim: por que ele profetiza que não vai chover? É somente para confrontar Baal, para confrontar Azera, para revelar o poder de Deus? Não apenas por isso. Mas a profecia de Elias mostra que ele era um homem que conhecia a lei do Senhor. Era um homem que conhecia a palavra do Senhor. Porque olha que ele profetiza conforme a orientação divina que está em Deuteronômio,
capítulo 11, versículo 16 e versículo 17. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vós desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não se dê novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. A profecia de Elias não era apenas pelo momento, mas já era de uma orientação, de uma instrução que o Senhor já havia dado ao seu povo lá atrás, antes mesmo deles entrarem na terra prometida. Sabe o que nós entendemos com tudo isso? Que o Senhor Deus é aquele que avisa antes de acontecer. Ele avisa enquanto está acontecendo. Ele avisa depois que aconteceu. E independente se for antes, se for durante ou se for depois, o Senhor propõe o arrependimento. O Senhor propõe a mudança e a conversão. E todo aquele que dá ouvido à palavra do Senhor e muda, esse alcança misericórdia. Lições deixadas na aula de hoje para nós. Elias é a igreja. Olha que legal que eu deixei para os irmãos aqui. Elias, ele profetizou contra Acabe. A igreja proclama o evangelho e denuncia o pecado. Elias convidou Acabe para arrependimento. A igreja convida o povo para arrependimento. Acabe, coração duro, pecador, o coração duro. Elias manifestou o poder e a igreja manifesta os dons. Meus irmãos, que coisa linda. Eu espero que na aula de hoje vocês possam aprender e crescer um pouco mais no conhecimento, principalmente sobre a vida de Acabe e o profeta Elias. E me comprometo na próxima aula que falaremos sobre os profetas de Baal, falarei um pouco mais sobre Jezabel e trarei detalhes sobre ela. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe essa aula e fique com o Senhor. É sempre um prazer falar da palavra dele. E amém.